Boa tarde, sexto ano História, né? Hoje a gente vai fazer uma revisão de História. Eu quero fazer a revisão o mais rápido possível aqui, viu, para vocês. Olha, a gente vai falar aqui praticamente sobre o feudalismo. Acho que tudo aqui vai ser, praticamente tudo, né? Vai ser sobre o feudalismo. E eu queria que vocês prestassem atenção, certo? A gente vai começar aqui no capítulo 8, né? Que é a revisão do capítulo 8. E eu vou logo lá para essa parte aqui, que é a parte que nos interessa, ó, que é sobre essa questão dos compromissos feudais, né? Gente, antigamente os senhores feudais, né, que eram chamados de sucerano, eles tinham os vassalos. Quem eram os vassalos? Geralmente os vassalos eram cavaleiros, pessoas que estavam a serviço do sucerano, entendeu? Consequentemente, existia também o rei que também era um sucerano. E os vassalos do rei eram geralmente os barões, os senhores feudais, né, que são os barões. E era como se fosse uma escala, né? O rei era o sucerano, os senhores feudais e os barões, que eram as mesmas pessoas, eram vassalo do rei. Consequentemente, os senhores feudais, que eram os barões, eles também tinham seus vassalos, que eram os cavaleiros. Às vezes, os cavaleiros também tinham outros vassalos para eles. Então, existia essa divisão em classe social, né? Isso era uma característica do sistema feudal, certo? Gente, agora vocês vão lá para a página 138. Eu, aliás, é, nós estamos na página 138, né? Desculpa, nós estamos na página 138. Aí nós vamos aqui um pouquinho mais para baixo que fala aqui da homenagem, né? A homenagem. Essa homenagem, gente, ela era feita às vezes numa igreja, num castelo do senhor feudal, certo? E era feito tipo um pacto entre o senhor, entre o sucerano, que era chamado, o senhor feudal, o barão, né, que era chamado de sucerano, e o vassalo. E esse compromisso que ele estabelecia em ser fiel ao senhor feudal, que era o sucerano, né, a defender, se fosse preciso entrar numa guerra, entrar para defender o sucerano, né? E o sucerano também estabelecia uma certa fidelidade com ele. Lá estabelecia-se os vínculos, né? Iria doar terras para ele, também iria proteger, se fosse necessário, intervir em algum processo, em alguma coisa. Isso era chamado de investidura, certo, gente? Pontozinho legal que eu queria que vocês vissem aqui na página 139, um pouquinho mais para frente, né? Que fala sobre o castelo, né? O castelo é uma moradia típica, né? De cavaleiros, de nobres, né? Então o castelo era muito grande, o castelo ele coordenava toda aquela região que ficava ao redor dele. O castelo era um local que tinha um calabouço, o castelo tinha uma ponte, né, que essa ponte dava acesso ao castelo, só era uma entrada que o castelo tinha. Às vezes ele tinha uma saída, que também podia ser uma entrada, pelo porão, por debaixo do castelo, que era por onde a água corria também os detritos que vinham do castelo, né? E assim, gente, todo mundo que morava ao redor do castelo, eles pagavam impostos ao senhor feudal, que era o sucerano, né? Eles plantavam as suas coisas, né? Feijão, milho, soja, trigo, criavam animais, e tudo que eles produziam, eles davam uma parte ao sucerano, ao senhor feudal, ao dono da terra, né? Ao barão, aquele cara que mandava em tudo, né? Gente, quando você vai mais para frente, tem o senhorio e a servidão camponesa. As pessoas que moravam na propriedade do senhor feudal, né? A gente tem aqui uma imagenzinha, né? Que tem um castelo dele e as pessoas, os servos trabalhando, as pessoas, os moradores que moravam no pequeno reino, né? Eles tinham que pagar impostos, eles pagavam os impostos do moinho, eles tinham a terra, uma terra chamada senhorio, né? Que era uma terra reservada para o senhor feudal, né? Eles tinham que trabalhar nessa terra durante 2 dias na semana ou 3 dias, né? Essa terra só era do barão, só era do senhor feudal. As terras de uso comum geralmente eram as terras que eles plantavam, né? As terras que eles produziam seus alimentos, tal, né? Então existia essa relação. Olha, quando você vai aqui mais para frente, na página 141, você vê aqui os tipos de impostos que eram pagos, né? Ao senhor feudal, os tributos, né? Os camponeses trabalhavam nos senhorios em regime de servidão, sendo conhecidos como servos.
Em troca da parcela da terra cedida pelo senhor feudal, o servo era submetido a pagamento de tributos e ao cumprimento de obrigações. Por exemplo, a talha obrigava ele a entregar uma parte do que ele cultivava. Já a corveia obrigava-o a trabalhar 3 dias na terra do senhor, né? Do senhor feudal. Então a corveia era um tributo que ele pagava trabalhando para o senhor na terra do senhor. A talha já era uma parte do que eles produziam. Gente, eu tinha até colocado essa parte aqui na 141 ainda, que fala da sociedade feudal. Sobre esse tal de bispo, Adalberto, né? Adalberto de Laon. Ele falava, assim, gente, vou dar aqui um zoom para você ver, né? Ele falava que a sociedade ela era dividida em 3 partes. E existiam 3 tipos de pessoas, né? Existiam aqueles que deveriam rezar por todos, né? Que eram os monges. Os que tinham a função de guerrear, que eram os cavaleiros, e defender a sociedade. E os que deveriam trabalhar para produzir os alimentos, que eram os camponeses, né? Eram, no caso, os clérigos, os nobres e cavaleiros e os camponeses. No caso, repetindo aqui, clérigos, nobres e cavaleiros. Os nobres eram geralmente os barões, os cavaleiros também faziam parte dessa nobreza, né? E os camponeses, que era a classe mais baixa que tinha, certo? Gente, a minha revisão hoje vai ser rapidinha, a gente não vai demorar muito não, certo? Nós temos aqui as cruzadas. Qual foi o objetivo das cruzadas? As cruzadas foram feitas, organizadas pela Igreja Católica no século XI, para tentar expulsar os muçulmanos que tinham invadido a cidade santa, que era Jerusalém. Os muçulmanos foi um povo que começou a pregar uma nova religião, o islamismo, uma religião também monoteísta, assim como o catolicismo, assim como o judaísmo, o cristianismo e tal, mas só que pregava com umas regras um pouco diferentes. Esse povo era um pouco diferente, era mais rigoroso em certos aspectos, sem contar também que pela Bíblia, a gente analisando pela Bíblia, dá a entender que esse povo era inimigo dos judeus, né? do judaísmo. São filhos de Abraão também, mas eles invadiram a cidade santa, a cidade cristã, Jerusalém, que é onde Jesus nasceu, morreu, pregou o evangelho e tal, né? Então, os cristãos têm nessa cidade como uma cidade sagrada. E os muçulmanos tinham invadido no século VI, século VII, por aí, essa cidade. E depois o Papa começou a fazer a organização para poder expulsar esse povo, né? Que foi, por exemplo, o Sacro Império Romano Germânico, né? Que foi uma das primeiras cruzadas, veio nessa época, né? Pouco tempo depois no caso, o rei Ricardo, pouco tempo depois dele assumir o trono, né? Aí foi organizado uma das cruzadas, né? Que já tinha sido feito porque a primeira foi no ano 1096, se eu não me engano, Papa Urbano II. Aí aqui no caso do tempo de Ricardo já foi uma terceira cruzada, né? Foram lá guerrear. Essa cruzada foi muito boa, teve muito sucesso, sabe? Mas não conseguiram expulsar os muçulmanos de lá. Outro pontozinho aqui que eu quero que você veja logo, eu fui aqui um pouco para frente, né, na 145, que fala do processo de canonização. Você lê aí mais ou menos o que é o processo de canonização, né? A Igreja Católica ela costuma organizar uma seleção entre as pessoas que fizeram milagres, pessoas que tiveram um bom desempenho, né, dentro do cristianismo, dentro da pregação do Evangelho Católico, pessoas de bem, pessoas que viveram para pregar o Evangelho de Cristo, e selecionar essas pessoas, analisar os milagres e depois fazer a canonização, que é a santificação da pessoa, certo? Você examine isso aí, tá bom? Olha aqui, o que você tem que analisar também na 146, o combate aos hereges. Quem eram os hereges? Eram as pessoas que discordavam das regras da Bíblia. Todo mundo que fosse contra as regras bíblicas, os dogmas da Igreja Católica, eram punidos pelo Tribunal da Santa Inquisição, certo? Aqui, ó, eu não sei se vai falar aqui desse detalhe, né? Do jeito que eu fiz aqui, mas você vai ver, você lendo esse pontinho aqui, você vai ver o que é mais ou menos o Santo Ofício, né? Que foi em 1213, né? O Papa Inocêncio III convocou o Concílio de Latrão, que reuniu autoridades da Igreja Católica, foi considerado o mais importante da Idade Média
e da história, né, da Igreja Católica. Lá, gente, foi criado um tribunal, né? Um tribunal de punição para as pessoas que fossem consideradas hereges. Herege é aquela pessoa que discorda, que blasfêmia contra a Bíblia, contra Deus, contra as regras de Deus, né? Então, a Igreja Católica estabeleceu o Santo Ofício, o Tribunal do Santo Ofício, e punia as pessoas, matava, queimava, enforcava, prendia, torturava, né? Infelizmente, durante muito tempo a Igreja Católica fez isso, certo? Então, gente, boa tarde para vocês. A revisão vai ser só isso mesmo, certo? Não tem muito conteúdo, o conteúdo só é esse daí mesmo. Tem tudo para tirar numa boa nota nessa prova. Espero que vocês assistam esse vídeo, se inscrevam no canalzinho, ajude a gente a crescer para poder manter esse canal, porque por enquanto eu estou fazendo essas revisões por aqui. Na hora que eu ver que não dá mais certo, eu continuo na sala de aula mesmo, tá bom? Valeu!